Oséias, capítulo 14, versículos 4, 5, 6 e 7. Livro do profeta Oséias, capítulo 14, a partir do versículo 4. Oséias está antes de Joel, antes de Amós, de Jonas, de Miqueias, está depois de Daniel. E aí, depois dos profetas maiores, você vai encontrar o livro do profeta Oséias. Capítulo 14, a partir do versículo 4 até o versículo 7. Ali naquela projeção, diz assim: eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos e a sua glória será como a da oliveira e sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Eu serei como o orvalho. Tome o seu assento. Que Deus em Cristo te abençoe. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra à igreja nessa noite de ceia, essa noite de festa, como já bem foi dito aqui por um dos membros da igreja que me antecedeu. Não deveria haver no calendário da igreja uma solenidade, uma festa tão digna de reverência e da nossa participação como deve ser a ceia do Senhor. E eu estou feliz por estar uma vez mais aqui para participar da ceia do Senhor. Estou feliz ainda porque tenho diante de mim uma palavra para a igreja, palavra de Deus, e uma palavra que fala acerca de restauração. Meus irmãos, como nós precisamos de restauração. A rotina, a lida cristã não é fácil. A sucessão de dias, semanas, meses e anos, o labor da fé não é fácil. Isso gera um desgaste em nós. É natural que haja fase mais difícil do que outra. E se não fosse uma das características de Deus, de que Ele é o Deus de toda restauração, meus irmãos, nós não conseguiríamos chegar no nosso desiderato, na Canaã celestial. Mas a palavra que eu trago hoje à igreja, eu dou a ela o seguinte tema: o Deus da restauração. Quantos já experimentaram a restauração de Deus? Meus irmãos, o profeta Oséias, cujo ministério não é invejado por ninguém que eu conheça, viveu por volta do ano 750 a.C. e foi profeta em Israel, em uma época de uma apostasia e uma depravação do povo de Deus muito grande, em uma época de incredulidade, em uma época de afastamento de Deus, em uma época de frieza espiritual enorme no meio do povo de Deus. E esse livro está dividido, seus 14 capítulos, em duas partes. O capítulo 1 até o capítulo 3 fala, nessa primeira parte, da história conjugal do profeta Oséias.
Deus levanta Oséias e dá a ele um ministério que não é invejável e nem desejável por muitos de nós. Deus diz: Oséias, vá numa casa de prostituição, compre uma mulher de prostituição, case com ela, estabeleça uma família com ela e tenha filhos com ela. No seu círculo de amizade social, você vai levar essa mulher de prostituição, uma prostituta. Oséias, como profeta, meus irmãos, ser profeta, ser homem de Deus, nem sempre a gente faz só o que quer, não é? Às vezes nós tomamos decisões sob a ordem de Deus. Eu fico imaginando, obreiros, o que não pensaram de Oséias. Muita gente pensou: que camarada safado, né? Foi lá no prostíbulo e adulterou e veio com uma mulher. Cuidado com os seus juízos. Deus não constituiu ninguém na igreja para ser juiz. A igreja só tem um Senhor e um juiz, que é o Senhor dos senhores. Nós somos servos. Cuidado com os seus juízos. Muitos pecaram acerca do ministério de Oséias, mas era uma ordem de Deus. Oséias vai e casa com aquela mulher, tem filhos, ela abandona Oséias, Oséias vai atrás, Deus manda: vai atrás e procure, quando encontrar, compre. Ele acha aquela mulher em um mercado de escravos. Gomer, depois de casada, achou um amante, talvez um conhecido de velhas datas, que ela nutrisse um sentimento por ele, e ela foge do profeta. O profeta fica triste: Deus, e agora? O Senhor me mandou fazer isso. Meus irmãos, quantas vezes Deus age na nossa vida e nós não entendemos? Deus está trabalhando em nós e nós não entendemos, como Oséias não entendeu. Deus, e agora? Deus diz: procure, e onde você a encontrar, compre ela e traga de volta para sua casa. Meus irmãos, Oséias levanta, começa uma peregrinação, uma investigação para procurar a sua esposa. E a palavra de Deus nos diz que ele encontra a sua esposa Gomer em um mercado de escravos. A pessoa que fugiu com ela não cumpriu o compromisso e a vendeu como escrava. E Deus fala para ele: compra ela de novo e leva para sua casa. Já imaginou, irmãos? Oséias chega lá: quanto que é? Tanto. Paga. Aquela mulher deve ter abaixado a cabeça. Ele pega na mão dela e quando ele vai embora, Deus diz: pegue na mão dessa prostituta e ande no meio de Israel. Deixe que todos vejam você segurando nas mãos dela, abraçado com ela, talvez dando um beijo na face dela. E as pessoas viam e julgavam novamente. Mas de repente Deus toma o profeta, e a partir do capítulo 4 é a segunda parte. É a parte em que o profeta começa a mostrar para Israel que aquela prostituta era símbolo do povo de Deus, e o profeta estava agindo como Deus. A partir do capítulo 4 até o capítulo 13, mais precisamente, é uma sequência em que o profeta começa a acusar tudo que estava corrompido em Israel. O culto estava corrompido, a liderança estava corrompida, os sacerdotes estavam corrompidos, os levitas estavam corrompidos, o rei estava corrompido, tudo estava em pecado em Israel. E em uma sequência do capítulo 4 até o 13, Deus começa a mostrar o erro, a falha de cada um. E a gente pensa que aquilo vai sendo construído, e Deus vai pegar todo mundo e jogar no inferno e acabar com tudo